Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Eu me chamo Ezequiel Freitas e neste 6º episódio daremos continuidade às teorias de Sigmund Freud. É sempre bom lembrar que a produção do podcast da turma é inteiramente realizada por graduandos em psicologia, que gentilmente estão compartilhando conosco suas interpretações e pesquisas a respeito do tema abordado. Portanto, aqui iniciamos esta apresentação e abrimos discussão para que, se durante a audição deste programa você perceber algo que compreende de modo diferente, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através das páginas no Instagram disponíveis no descricionário da publicação ou por e-mail. Vamos ao conteúdo. Olá, eu sou a Ana e vou abordar a histeria, trazendo um pouco do contexto histórico e sua relação com a psicanálise. Na antiguidade, Hipócrates, pai da medicina, havia se referido a ela como uma enfermidade no útero, em grego, histera, a ideia de útero errante. Essa definição, difundida na época, propunha que havia um deslocamento no útero dentro do corpo, causador de paralisia, sufocamento, tosse, acessos dramáticos, e a sua causa seria a abstinência sexual, ou seja, aquelas que não tinham vida sexual ativa após a puberdade estariam sujeitas aos sintomas histéricos. Platão reforça a ideia de que o útero é um animal que vive dentro das mulheres com o desejo de ter filhos. Séculos mais tarde, Galeno, médico e filósofo romano, rejeita essa ideia. Com seus conhecimentos anatômicos, defende que o útero não poderia mudar de lugar e até propõe a observação da histeria nos homens. É o primeiro a cogitar a questão psicológica como causa dos sintomas. E aqui cabe um parênteses, antes de adentrarmos a conhecida Idade Média, para observarmos como em cada tempo a nomeação, definição de uma doença vai aparecer. Um período marcado pela questão religiosa como fator de poder e controle social. Temos a demonização da manifestação histérica. Aqui, os conhecimentos da medicina são substituídos pelos religiosos e questões sexuais são consideradas pecado. Momento marcado também pela divergência social. As ricas são santas e as pobres bruxas. Somente no Renascimento irá ter uma diminuição nas questões religiosas e a retomada das ideias de Galeno. Começam a avaliar as questões emocionais. No século XVII, observam-se os sintomas somáticos e a histeria é caracterizada como fenômeno nervoso, doença nos nervos. No século XVIII, há primeiras tentativas médicas diferentes, como banhos, contenção corporal por meio da camisa de força, extração de partes do cérebro e até transfusão de sangue animal. Claro que tudo isso a quem podia pagar, os abastados financeiramente. Com Pinel, médico psiquiatra de 1801, século XIX, temos a classificação das doenças, a separação dos doentes da prática social e a histeria é considerada uma neurose moral e física. Paul Brick, médico francês do século XIX, se interessa pela história das pacientes. Vai em busca de um sentido, considera como uma descarga emocional. Não é só pessoal, a histeria como resposta ao outro. Isso é muito interessante à psicanálise, pois chama atenção para a repetição dos sintomas, como manifestação de algo, o que mais tarde Freud denominaria inconsciente. Jean-Martin Charcot, neurologista do século XIX, faz uma exposição da histeria nos seus casos de hipnose. Diferencia seus casos entre pequenas e grandes histéricas. Freud parte da neurologia como pesquisador experimental que fez estágio com Charcot para a psicopatologia. Tem em sua frente as explicações fisiológicas baseadas nos estudos alemães e as descrições clínicas dos franceses. Junto com Joseph Breuer, buscam entender a passagem do psiquismo para o somático.
Quando volta da França e trabalha com Breuer, no caso Ana O, observa o caso de duas consciências, traumas ocasionados num estado de consciência rebaixado, a proposta de verbalizar, falar dos eventos traumatizantes através da hipnose, mas é chamado a atenção através da sua própria paciente, quando ela chama para poder falar livremente, nomeando sua terapia como uma cura pela fala. Freud estava compreendendo como uma anomalia no sistema nervoso, causado por um excedente de excitação. Esse acúmulo de energia gerava o trauma. Seria uma neurose de defesa, já que no contexto de repressão sexual histórico e social da época, não tinha espaço para a representação de outra forma da sua sexualidade. Freud com Breuer vão considerar que as histéricas sofrem de reminiscências de experiências sexuais traumatizantes. Aquilo que não consigo dar conta, reprimo, como mecanismo de defesa, jogo para o inconsciente e os sintomas inconscientes se deslocam de uma representação para outra. Nota que não está existindo a cura pela hipnose. Abandona a hipnose e adota a associação livre, buscando o sentido oculto ao sofrimento. Percebe que os sintomas histéricos não se manifestam somente no corpo, podem se traduzir na depressão, fobia, anorexia e por desejos proibidos, o que no futuro Freud utiliza para criar sua teoria do Édipo. No caso Dora, de 1905, a teoria da sedução é substituída pela ideia das fantasias, criadas a partir de experiências vividas e factuais, no desenvolvimento da sexualidade infantil. Assim percebemos que a psicanálise não busca um diagnóstico, mas a expressão do sofrimento, a investigação dos sintomas, para cada sujeito, na sua particularidade e subjetividade, o discurso singular, específico de cada um. Pois bem, eu sou Ezequiel Freitas e pretendo apresentar o conceito de pulsão. Inicialmente, a palavra pulsão é uma das traduções possíveis para a palavra em alemão Trieb. Então, nas edições standards das obras completas de Freud, podemos encontrar a tradução como instinto, mas também pode ser encontrada como impulso. No Brasil, o termo pulsão acabou se consagrando, que é um conceito metapsicológico, que são várias conjunções de suposições teóricas que Freud entende que é necessário para compreender o comportamento humano. Logo, a palavra não é um fenômeno que pode ser observado, mas sim um conceito necessário para compreender o comportamento. Essas são forças internas basais para a motivação humana, que habitam no inconsciente. Então, para Freud, o mundo externo não influencia de modo determinante o nosso comportamento, mas sim a forte pressão interna que recebemos. Todos a possuímos, de forma que essas pressões nos direcionam a um determinado fim. Em 1915, Freud publica o artigo Os Instintos e Suas Vicissitudes e elenca que toda pulsão tem 4 componentes. A primeira é a fonte, que podemos dizer ser a origem de uma necessidade ou desejo, brotando sempre do nosso corpo, como um processo fisiológico ou um processo excitatório. Um exemplo é a alimentação, que nos faz experienciar a fome. A segunda vem com a pressão, que vem a ser a quantidade de energia despendida para a satisfação dessa pulsão. Dependerá da urgência dessa satisfação, sendo uma parte quantitativa. Em terceiro, o objeto, que vai muito além do significado literal, que pode ser um alimento, mas também tudo o que realizamos em torno desse objeto, para acabar com esse processo excitatório e retornar ao equilíbrio, como escolher a refeição pelo aplicativo e buscá-la com o integrador, servi-la e depois comê-la. Todos esses exemplos são partes do objeto. Por fim, o meta, ou o conhecido, finalidade, que serve a algo e busca a satisfação do organismo. Logo, no exemplo da fome, que serve à renovação da energia em nosso corpo.
A pulsão é uma necessidade psíquica e orgânica, sendo dividida entre o mental e o físico. Até 1920, Freud coloca em dois tipos: as sexuais e as de autoconservação, que se conflitam frequentemente. Como a sexual vai em busca do prazer e até da reprodução, essa pulsão pode disputar com a autoconservação, que nesse caso seria a segurança. Após 1920, ele divide em pulsão de vida e pulsão de morte. Logo, a pulsão de vida é toda a demanda interna que nos leva à busca do prazer, a criar, a realizar projetos. Ela se junta com a pulsão sexual, que propõe a manutenção do objeto e seu vínculo com ele, em prol do uso pela satisfação, mas também engloba a autoconservação, que vai em direção da manutenção da vida, enquanto a pulsão de morte nos conduz ao isolamento, à estagnação, a atos de destruição e morte propriamente dita. Assim, estamos sendo propiciados aos atos de vida e morte, que estão presentes em todos nós, e agem em constante conflito, fazendo com que nossos pensamentos e ações sejam resultados das combinações desse conflito. Os conflitos sexuais estão em disputa com a autoconservação e, mais profundamente, as de vida, que, lembrando, é o fortalecimento de vínculos relacionais para com o objeto, e a pulsão de morte, que busca a autodestruição e a heterodestruição, sendo de mim e de mim para fora. As pulsões mencionadas possuem fontes de energias distintas. A pulsão de vida tem a libido como fonte, responsável pela manutenção da vida. A gente usou muito essa palavra, manutenção da vida. Enquanto Freud acaba não denominando a fonte para a pulsão da morte. Sempre que focamos em algo de modo a nos envolver e empenhar energia, estamos direcionando nossa libido a esse algo. Então, essa libido estará indisponível para outros objetivos. Contudo, conseguimos distribuir níveis de libido para diferentes objetivos, mas quanto maior for o investimento de foco, maior a libido estará nele. O exemplo do luto, que retira a libido de outras atividades, pois estamos focados neste luto pungente. Olá, eu sou a Laís Martinez e, partindo da minha compreensão, eu trouxe um tema extremamente importante e conhecido, principalmente para a psicanálise. É um tema fundante para a teoria, trazido por Freud. Análise dos sonhos. Quando nós pensamos em sonhos, logo lembramos de revistas, manuais, de como é sonhar com cada coisa e seus significados. Mas para Freud é muito mais complexo a interpretação dos sonhos. Poderíamos ficar conversando e estudando por horas, e ainda sabemos que esse é um tema muito amplo. Mas o que eu quero passar aqui é o básico, o simples, para começar a ter noção do que se trata, o que é e como você pode entender, até mesmo influenciar de forma positiva para você se aprofundar nas leituras. Freud argumentava que os sonhos tinham dois aspectos: o conteúdo manifesto, que se refere aos eventos reais do sonho, e seria correspondente ao relato do conteúdo do sonho de maneira como o paciente lembra, mas o real significado fica escondido. E o conteúdo latente, que é o significado simbólico oculto do sonho, e o conteúdo que vem após relatado pelo paciente e decifrado a partir de suas associações. A partir daí, pode ser trazido o conteúdo que estava reprimido, guardado no inconsciente. Mas primeiro é preciso entender um pouco da biologia. Vamos lá? Qual que é a função do sono? O sono, além de descansar o corpo físico, tem a função de organizar tudo o que aconteceu no dia, transformar esses pensamentos em memória,
ou não. Além disso, dormir tem a função importante na secreção de alguns hormônios. Então, o sonho consiste em duas funções: para manter você dormindo e aprofundar esse sono, e também tem a função de eliminar algumas dessas energias que estão presentes no inconsciente e realizar alguns desejos. Então começa a grande polêmica, a polêmica da interpretação dos sonhos. Sonhos são realizações de desejos? E aí começamos a ter pensamentos simplistas. Como sonhamos e por que sonhamos? Com a morte, com acidentes, matando alguém, sonhar com o ex. Precisamos entender como é formado o sonho. Primeiro, formado por memórias, requisitos mnêmicos, por objetos internos e também o que aconteceu no dia, percepções que o seu corpo pode estar sentindo, requisitos diurno, todas as coisas, memórias, fatos do dia, pessoas vão ser combinados de forma aleatória. Desejos do inconsciente que podem se manifestar. Desejo nem sempre é coisa boa. Punição, algo impróprio que pode aparecer durante o sonho. Com o decorrer dos anos, Freud encontrou símbolos consistentes nos sonhos de seus pacientes, eventos que significavam a mesma coisa, praticamente para todos. Por exemplo, degraus de escada no sonho representavam intercurso sexual. Velas, cobras, troncos de árvores indicavam o pênis. Sacada e portas significavam o corpo feminino. Mas Freud alertou que, apesar dessa aparentemente universalidade dos símbolos, muitos deles são específicos da pessoa que está fazendo a análise e podem ter um significado diferente para outra pessoa. Os sonhos revelam conflitos de maneira condensada e intensificada. Os eventos raramente resultam de uma única causa. Qualquer um deles podem ter várias fontes. Os sonhos também podem ter origem em estímulos externos, estímulos físicos, como a temperatura do quarto ou contato com o parceiro, podem induzir um sonho que também pode ser desencadeado por estímulos internos, como uma febre ou um desarranjo emocional. Em relação à interpretação dos sonhos, é preciso levar em conta tanto os símbolos universais, que já contêm o significado universal na cultura que se está inserido, mas deve ir além, considerando o conteúdo que vem através de associações livres do analisando, que carrega a subjetividade do significado do conteúdo sonhado para ele. Vale ressaltar que as pesquisas sobre os sonhos confirmaram a teoria de Freud de que, de uma forma disfarçada ou simbólica, eles refletiam preocupações emocionais. Entretanto, as pesquisas aparentemente não mostram que os sonhos representam as realizações de desejos, como propôs Freud. As ideias dele sobre sonhos, no entanto, estimularam um grande número de estudos sobre vários aspectos dos sonhos e do ato de sonhar. Para concluir, os sonhos vão muito além de coisas desconexas e também pode trazer mensagens do inconsciente que auxiliam na compreensão da psique humana, sendo a sua interpretação uma ferramenta fundamental também para o autoconhecimento. Caso você se interessou, no livro Interpretações dos Sonhos, tem muito conteúdo interessante e bem complexo, onde você poderá se aprofundar nessa teoria. Rodinesco, Flix, traz muitas referências dessa revisão de métodos e parte extremamente importante da questão do sonho e a realização de desejo, porque temos pesadelo,
sensação de angústia, que angústia também faz parte desse conteúdo, né? Sensações de incômodos e até mesmo traumas. Então, eu convido a você a se aprofundar nesse tema e Freud e até mesmo outros autores poderá te levar a compreender melhor esses conceitos, que é de extrema importância para o uso da técnica da interpretação dos sonhos nas sessões de análise. Eu fico por aqui e até logo! Olá, eu sou Harumi e hoje vou trazer para vocês sobre a ansiedade e os mecanismos de defesa. Ansiedade. Freud definiu a ansiedade como uma condição emocional de desprazer, que é complementada com sensações físicas que apontam para algum tipo de perigo imediato. Freud justifica que a ansiedade é desenvolvida por causa do recalque ou da descarga inadequada da libido, que se transformam em ansiedade, ou por experiências traumáticas. Quem sofre com a ansiedade é sempre o ego, pois ele tem como função mediar os conflitos entre o id, o mundo externo, e o superego. Assim, ele a dividiu em 3 tipos de ansiedade: a ansiedade moral, a ansiedade realística e a ansiedade neurótica. Ansiedade moral. Quando conflitos entre o ego e o superego se apresentam, podem gerar no indivíduo sensações de vergonha ou culpa. Quando você decide fazer algo que é tido na sociedade como algo moralmente errado, por exemplo, você namora e trai seu parceiro, surgem sentimentos de culpa ou vergonha, pois somos ensinados que o moralmente correto é ser fiel. Outro exemplo são as mães que necessitam trabalhar com carga de horários excessivos para suprir as necessidades de sua casa e, consequentemente, tem que abrir mão de estar mais presente na vida de seus filhos. Provavelmente essa mãe se sentirá culpada por acreditar que não está cumprindo sua função de mãe de forma como gostaria. Em ambos os exemplos, os personagens podem acabar sofrendo de ansiedade moral, pois o superego está em posição de poder sobre o ego e passa a desafiar o indivíduo a viver de acordo com as expectativas cada vez mais altas. Ansiedade realística. Na definição de Freud, a ansiedade realística é um sentimento aversivo inespecífico desencadeado por um perigo real e tangível no ambiente externo. Vou dar um exemplo bem comum nas nossas vivências. Você tem que apresentar um trabalho da faculdade para toda a turma e começa a ficar nervoso e sentir dor de barriga, pois existe uma ameaça real de que a apresentação não corra bem como desejado. Outro exemplo, em sua última consulta médica, lhe foi solicitada uma bateria de exames, e por apreensão de que encontrem algo incomum em seus exames, você começa a suar, passar mal, pois existe a possibilidade de que o resultado aponte algo que é indesejado. Ansiedade neurótica. Em uma definição mais simplista, podemos dizer que é o medo do superego em ferir o seu próprio código moral, ou seja, é uma forma de ansiedade que surge da antecipação de situações ou eventos que só existem na nossa mente. Diferentemente da ansiedade realística, ela não é baseada em ameaças reais e tangíveis do ambiente externo, mas de inquietações internas, muitas vezes irracionais ou exageradas. E para exemplificar, vamos imaginar uma pessoa que sofre de toque relacionado à limpeza. Ela tem uma preocupação excessiva em higienizar a si e ao seu entorno, pois para ela existe um perigo iminente. Outro exemplo é o caso de uma pessoa que tem um medo irracional de voar de avião, pois na sua compreensão, o avião pode cair e, consequentemente, ela irá morrer. Os 3 tipos de ansiedade frequentemente se combinam e podem ocorrer concomitantemente. Para Freud, o primeiro grande trauma se dá no momento do nascimento, pois enquanto habitava o útero de sua genitora, estava seguro, sendo satisfeito em todas as suas necessidades, e com o parto realizado, ele é apresentado a um novo ambiente, um local ameaçador, cheio de estímulos que anteriormente ele não era exposto, provocando diversas sensações desagradáveis que culminam em sua primeira experiência com a ansiedade. A ansiedade promove no ego um constante estado de alerta, sendo também autorreguladora, ou seja, ela também estimula os mecanismos de defesa do ego, pois sem esses mecanismos
seria insuportável. Mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? São estratégias psicológicas inconscientes que o ego utiliza para se defender da ansiedade provocada pelos conflitos que vivenciamos cotidianamente. Eles ajudam a reduzir as tensões internas da mente. Normalmente, não utilizamos apenas um, e sim vários deles ao mesmo tempo. Apesar dos mecanismos de defesa variarem, todos têm duas características em comum: a negação ou a distorção da realidade e a sua operacionalidade inconsciente. Projeção. Este mecanismo induz o indivíduo a atribuir seus próprios sentimentos inaceitáveis a outra pessoa. Um exemplo que vemos com frequência é a projeção de culpa. Quando uma pessoa que saiu de casa atrasada e pega um ônibus, e esse ônibus para em todos os pontos para acolher mais passageiros. A pessoa pode projetar a sua culpa em relação ao atraso ao fato do motorista ter passado em todos os pontos ou por não dirigir mais rápido. Formação reativa. Esse mecanismo diz respeito a um indivíduo que se comporta de maneira totalmente oposta a um sentimento que ela está negando. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo. Uma mulher tem um filho com alguma deficiência e o superprotege, mas em seu íntimo ela está lutando contra a frustração ou até mesmo a raiva que sente por seu filho ter aquela deficiência, pois a atitude visa esconder de si mesma suas verdadeiras motivações. Para resguardá-lo da descoberta a respeito de si mesmo pode ser extremamente doloroso. Regressão. Esse mecanismo envolve a pessoa a um período anterior menos frustrante da vida e que apresentam características infantis de comportamento dependente deste período mais seguro. Um exemplo desse mecanismo é quando uma criança que acaba de ganhar um irmão começa a fazer xixi na cama, ou então retoma o hábito de chupar a chupeta, ou mamar mamadeira, mesmo quando já havia abandonado tais hábitos. Repressão. É um mecanismo de negação inconsciente da existência de algo doloroso, impedindo que cheguem à consciência. Exemplo: imagine uma criança que teve uma experiência traumática em um hospital devido a um tratamento doloroso. À medida que ela cresce, ela pode não se lembrar do evento traumático, porém ela pode desenvolver uma fobia inexplicável de hospitais, pois nesse caso, a memória traumática foi reprimida para proteger o ego da criança, mas a ansiedade recalcada se manifesta como uma fobia. Racionalização. Nesse mecanismo, vemos a reinterpretação de um comportamento com a finalidade de torná-lo mais aceitável e menos ameaçador. Como exemplo, vamos dizer que uma pessoa comprou um carro caro, adquirindo uma dívida bem alta, mas para justificar a sua atitude, ela diz que o seu antigo carro era muito inseguro ou que não contemplava suas necessidades integralmente. Percebem que a atitude dessa pessoa foi encontrar uma forma de justificar o fato de ter gastado um valor excessivo, talvez até desnecessário, para ter a sua atitude aceita pelos demais. Deslocamento. Esse mecanismo envolve a transferência de sentimentos, pensamentos ou comportamentos destinado a um objeto ou pessoa para outro objeto ou pessoa. Podemos descrever como exemplos de deslocamento quando um homem, durante o dia de serviço, recebeu de seu patrão diversas broncas em forma de gritos, e chegando em casa, ele transfere para sua esposa a sua insatisfação com as atitudes do patrão, gritando com ela. Pois no deslocamento, o id quer fazer algo que o superego não permite, então o ego encontra outra forma de liberar a energia psíquica do id. Sublimação. Neste mecanismo, ocorre uma transformação de impulsos ou sentimentos indesejáveis em comportamentos socialmente aceitos, ou até mesmo benéficos. Utilizamos ele quando expressar certos sentimentos e comportamentos para o objeto original é visto como perigoso ou inaceitável. Vou apontar um exemplo de sublimação. Você passou muita raiva com seu chefe no dia de hoje.
Porém, ao invés de brigar, discutir ou agredi-lo, você ao final do expediente vai para a academia e direciona para os exercícios toda a energia de raiva que você acumulou durante o dia. Isso é um exemplo de sublimação. Negação. O mecanismo de negação envolve a recusa em reconhecer pensamentos, sentimentos, desejos, impulsos ou fatos que são conscientemente intoleráveis, utilizado quando a realidade de uma experiência ou fato é extremamente dolorosa ou difícil de aceitar. Um exemplo muito comum em nossa sociedade é uma pessoa que tem problemas com o alcoolismo, que quando questionada sobre, ela insiste em dizer que bebe socialmente e que consegue parar a qualquer momento. Percebem que nesse caso, a pessoa está usando a negação para evitar enfrentar a realidade de sua dependência? Certa vez eu ouvi essa metáfora. 3 sujeitos precisam atravessar um rio e um barqueiro é responsável pela travessia. Mas para poder passar, cada um deles precisa deixar alguma coisa para trás. O primeiro sujeito, neurótico dos pés à cabeça, carrega bagagem demais e fica desesperado quando ouve do barqueiro que ele não vai poder levar tudo. Ele tenta negociar, tenta fazer concessões. No fim, ele ainda vai precisar deixar algumas coisas para trás para poder atravessar. E o faz, mas com a cara fechada. O segundo sujeito não enxerga nem o barco e nem o barqueiro. Ele se vê sozinho em frente ao rio com a sua bagagem. Ele já perdeu o contato com a realidade. Entrou em psicose. Por fim, o terceiro sujeito se dirige ao barqueiro com um olhar perverso. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Aqui é o Marcos. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre categorias clínicas, que são conceitos nos apresentados através da psicanálise ortodoxa, tanto de Sigmund Freud quanto de Jacques Lacan. As categorias clínicas são 3, subdivididas nesse caso, né? A neurose, a psicose e a perversão. Elas são tidas como atitudes ou posicionamentos diante da vida, da realidade, do mundo. Na psicanálise, nós, enquanto seres humanos, somos tidos como seres incompletos. Temos uma relação com o mundo marcado pela insuficiência, de que nunca estaremos plenamente satisfeitos. E que as satisfações, os prazeres são momentâneos e que após eles voltamos à etapa de desejar. Dentro da ideia de atitudes com relação à realidade, nós temos, é claro, os indivíduos que entendem a relação como ela é, compreendem a insuficiência e a aceitam, pois é através dela que surgem esses pequenos prazeres, essas pequenas realizações, essa plenitude temporária. Porém, temos, é claro, o que chamamos de casos clínicos, aqueles que fogem da normativa, que encaram esse mundo de uma forma diferente da curva padrão. Apresento como primeira das categorias clínicas a neurose. A pessoa que carrega traços de neurose reconhece a falta de algo, ela reconhece essa insuficiência, mas por algum motivo a reconhece como algum tipo de impotência. Ela acredita que de alguma forma é possível supri-la e atingir a plenitude, o prazer constante. Esse mesmo neurótico utiliza do recalque como mecanismo de defesa e é frequentemente colocado dentro dessa posição de reafirmação de insatisfação, estando, por exemplo, sempre reclamando da falta desse algo.
pautada num estágio mais primitivo, se encontra a psicose. O indivíduo psicótico é aquele que se encontra em situação de não reconhecimento da ausência, não reconhecimento da insuficiência. Por se encontrar aquém dos demais, o indivíduo psicótico fica vazio de significação, e desta vem o delírio. Ele entra como uma forma de dar conta do significante perdido deste podante, esse mediador. Ele aparece em situações em que a castração se alastra e o psicótico se sente ameaçado por ela, de forma psíquica. Vale ressaltar que a caracterização de uma estrutura psicótica se dá na transferência. O delírio é um sintoma e não uma prova de que exista a psicose. Não se trata de uma alteração de sentidos, mas sim da relação do sujeito para com o mundo. Por fim, na perversão, encontramos o indivíduo que reconhece, de fato, a insuficiência, mas a renega e acredita piamente ter encontrado o segredo para chegar a essa satisfação plena. Segredo esse normalmente baseado em algum fetiche, objeto ou prática sexual. No fim, o perverso simplesmente não se submete à lei da castração. Neurose, psicose e perversão são, portanto, soluções de defesa diante de uma mesma angústia, a da castração, e vão depender da atuação das figuras mediantes. Cada uma dessas estruturas apresenta um posicionamento frente à vida, frente ao mundo e à realidade, e são bem características. É a partir dessa postura que o sujeito se insere na linguagem e cultura e o faz de maneira única. Então, apesar de apresentar uma estrutura clínica predominante, ela sempre vai se manifestar de uma forma própria, a partir da história de vida, origem, acontecimentos, formas de sentir, interpretar e se expressar desse mesmo indivíduo. Certa vez eu ouvi essa metáfora. 3 sujeitos precisam atravessar um rio e um barqueiro é responsável pela travessia. Mas para poder passar, cada um deles precisa deixar alguma coisa para trás. O primeiro sujeito, neurótico dos pés à cabeça, carrega bagagem demais e fica desesperado quando ouve do barqueiro que ele não vai poder levar tudo. Ele tenta negociar, tenta fazer concessões. No fim, ele ainda vai precisar deixar algumas coisas para trás para poder atravessar. E o faz, mas com a cara fechada. O segundo sujeito não enxerga nem o barco e nem o barqueiro. Ele se vê sozinho em frente ao rio com a sua bagagem. Ele já perdeu o contato com a realidade. Entrou em psicose. Por fim, o terceiro sujeito se dirige ao barqueiro com um olhar perverso. Ele mata o barqueiro e atravessa o rio com o que bem entender. Olá, eu sou o Rodrigo e vou falar sobre as críticas a teorias de Freud. As teorias de Freud são amplamente debatidas e, como qualquer corpo de conhecimento, não estão isentas de críticas. Vou apresentar aqui algumas das principais críticas feitas às teorias freudianas. ênfase no inconsciente e sexualidade. Vamos começar pelo inconsciente. Freud acreditava que grande parte do nosso comportamento é influenciada por processos inconscientes, ou seja, pensamentos, desejos e memórias que não temos consciência. No entanto, essa ênfase no inconsciente foi criticada por alguns psicólogos contemporâneos. Eles argumentavam que a evidência para a existência do inconsciente é indireta e, portanto, questionável. Sexualidade. Freud via a sexualidade como uma força motriz,
fundamental na vida das pessoas. Ele desenvolveu a teoria do libido, que sugere que a energia psíquica está ligada à sexualidade. No entanto, essa abordagem foi considerada excessivamente reducionista por alguns críticos. Eles argumentam que outros fatores, como relações sociais e culturais, também influenciam no comportamento humano. Materialismo e biologismo. Erich Fromm criticou a abordagem de Freud por seu materialismo burguês e mecanicista. Freud tentou entender todas as paixões humanas, como enraizadas nas necessidades fisiológicas ou biológicas. Isso levou a construções teóricas ingênuas, como a noção de força de morte e a associação de todo o processo representacional e cultural à produção de neurose e mal-estar. Fromm argumentava que Freud não considerava adequadamente os aspectos sociais e culturais do comportamento humano. Erich Fromm também criticou Freud por seu conservadorismo, patriarcalismo e autoritarismo. As teorias de Freud frequentemente refletiam uma estrutura social tradicional. Sua abordagem terapêutica com sessões longas e frequentes também foi vista como excessivamente autoritária e elicista. Em resumo, as críticas de Fromm a Freud abrangem questões metodológicas e teóricas e políticas. Embora Freud tenha sido um pensador original e fundador da psicanálise, suas ideias não escaparam de controvérsias e debates. A influência de ambos os psicanalistas na compreensão da mente humana é inegável, mas suas divergências também são valiosas para o desenvolvimento da psicologia. Falta de evidência empírica ou validade científica. A psicanálise de Freud é frequentemente criticada por sua falta de base empírica sólida. Muitas das ideias de Freud são difíceis de testar cientificamente, o que levou alguns a questionar a sua validade como teoria científica. Além disso, o fato de o inconsciente ser invisível e irrefutável torna mais difícil verificar as suas afirmações. No entanto, é importante lembrar que a psicanálise também tem seus defensores. Alguns argumentos que a abordagem de Freud oferece insights valiosos sobre a mente humana, mesmo que não possa ser totalmente validada empiricamente. Em resumo, as críticas às teorias de Freud variam desde questões metodológicas até divergências fisiológicas e ideológicas. Independente disso, seu impacto na compreensão da mente humana e no desenvolvimento da psicanálise é inegável. Apesar das críticas, a psicanálise tem seus defensores. Muitos argumentam que a abordagem de Freud oferece insights profundos sobre a mente humana. A influência da psicanálise na psicologia e na cultura é inegável. Ela moldou nossa compreensão do inconsciente, dos sonhos da sexualidade e das relações interpessoais. Encerramos assim este episódio do podcast da turma, no qual trouxemos contribuições sobre os temas, teorias e conceitos abordados por Freud. Agradecemos a todos e qualquer contribuição, dúvidas ou críticas que tenham, podem nos enviar através do Instagram que está no descricionário do podcast. Uma ótima semana!